amigo de Jesus, chamado Lázaro, e por 4 dias ele ficou sobre a pedra. O texto diz que as pessoas falavam que já cheirava mal. E a pergunta que nos vem nesse momento é: Deus se atrasa quando a gente está aflito, quando a gente se encontra em situações complexas? Será que Deus se atrasa? Tem perguntas que às vezes a gente não tem resposta. Se a gente for levar por nossos problemas do dia a dia, diante das circunstâncias que nós enfrentamos, né? Muitas das vezes esse texto condiz com situações reais na nossa vida, né? Anotei alguns detalhes aqui. Se ele se atrasa, e por que ele se atrasa, e por que a gente acha que ele se atrasa, se a Bíblia nos fala que o tempo de Deus não é o nosso tempo, o relógio de Deus não é o nosso relógio, não adianta. Eu tirei nesse primeiro ponto que Deus, essa demora, que a gente acredita que é demora, que é um atraso, que às vezes a gente não recebe na hora o que a gente pede, o que a gente clama, às vezes a gente parece aflito, desesperado, às vezes parece sem uma solução para aquele problema, às vezes a gente se encontra numa rua sem saída e a gente fica tão desesperado. Eu acredito, e eu anotei aqui, que essa demora de Deus, ela é fundamental. Essa demora em responder a gente, ela é fundamental para a gente descobrir que nós somos necessitados da sua presença constante. Não só no momento de aflição o qual a gente enfrenta, mas nós necessitamos constantemente da sua presença. Muitas das vezes a nossa aflição é por causa da ausência de Deus. Testemunhos, a gente ouve tantos, né? De a gente achar que naquele determinado momento Deus podia ter feito de outra forma, Deus podia ter feito de outra maneira. A gente, muitas das vezes, quer fazer o papel de Deus, muitas das vezes, porque a gente não quer deixar Deus fazer o seu papel. Deus, a gente, às vezes, a nossa ansiedade, nossa irmã falou semana passada sobre os caminhos. Às vezes a gente escolhemos o nosso caminho precipitado, né? E não queremos ouvir a Deus qual o caminho verdadeiro que nós temos que ter calma para escolher. E o texto que nos fala sobre Lázaro é esse. Se Lázaro era amigo de Jesus, se Lázaro era considerado da forma que ele era considerado por Jesus, por que Deus não podia, da onde ele se encontrava, falar: Lázaro está curado? Assim como ele fez, né, com, acho que é o filho do servo de Cafarnaum, centurião de Cafarnaum. Ele não foi até lá. Quando os servos daquele centurião chegou, já encontrou seu filho curado. A gente às vezes encontra, irmão, em determinadas circunstâncias da nossa vida, que vem esse questionamento realmente, se Deus ele se atrasa, qual é a real. Salmos 13 fala sobre Davi, Salmo de Davi. E Davi ele faz questionamento por várias vezes sobre isso, clamando a Deus em desespero. Ele clama em desespero, querendo ouvir a voz de Deus para ontem. É a pergunta que eu faço para você. Jesus, esse nosso Deus, ele se alegra de ver o seu sofrimento, de ver a sua aflição? Ele se alegra com isso? Ele muda porque você encontra-se naquela situação complexa que de você mesmo você não consegue mais ter uma resposta, você depende completamente dele? Será que ele se alegra com isso? Marta e Maria estavam no sofrimento que eu imagino.
desesperador, seu único irmão. Eu imagino o desespero de Marta e Maria. E a palavra diz, aqui no versículo 21, Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe fará tudo o que pedir. A ausência de Jesus na sua vida, ela gera até a morte. É tão grave a ausência de Jesus na nossa vida, que ela gera até a morte. Ela não gera só o nosso distanciamento da presença dele, ou dos nossos familiares, ou do nosso, aonde o meio que nós estivermos, ele gera até a morte. Eu botei aqui que ele gera morte, gera medo, gera desânimo, gera morte espiritual. A ausência de Jesus na sua vida gera tudo isso. Por isso nós temos que estar constantemente despertando para como anda a nossa vida espiritual. Talvez você ache que o muito orar, o muito clamar diante daquela circunstância vai fazer Jesus antecipar o tempo dele. O tempo é dele, não é nosso. O tempo é dele, não é nosso. Se a gente parar para raciocinar diante das lutas que enfrentamos, dos momentos de aflições que já vivemos, cada um tem o seu testemunho, eu tenho vários. A gente entende que aquele momento que Jesus não te respondeu, que ele ficou em silêncio para você, ele estava trabalhando de uma forma tão tremenda, que ele estava fazendo uma obra completa, ele não estava fazendo paliativo. Vou fazer 25% agora para ele se acalmar e depois faço 75%. Deus não faz isso. Deus não faz paliativo. Ou ele faz completo na sua vida, se ele quiser. A palavra diz que a morte de Lázaro era para a glória de Deus. Mas imagina Marta e Maria durante esses 4 dias, durante todo o processo que Lázaro esteve doente, a aflição dessas mulheres, em desespero, porque sabiam que se Jesus estivesse ali, a presença de Jesus, se estivesse ali, ele tinha poder. E mesmo se não tivesse, da onde ele tivesse, ele tinha capacidade de enviar e falar: Lázaro, você está curado nesse momento. Deus, ele não age sobre pressão humana, terrena. Deus não age sobre pressão emocional. Deus não age nessas circunstâncias. É tão bom quando a gente descobre isso. Ele age como Deus que ele é. Ele é livre para agir, ele tem toda a liberdade sobre todas as coisas. Se a gente não entender isso, se a gente estiver dentro da casa do Senhor e não entender isso, nós estamos realmente distante da presença desse Deus. Quando a gente vem trazer uma mensagem, uma palavra aqui à frente, Deus, ele fala tanto com a gente. Não que eu esteja distante da presença desse Deus, mas ele nos desperta para tantas áreas da nossa vida que a gente podia melhorar, que a gente podia fazer melhor, que a gente podia somar, que a gente podia cooperar aqui, cooperar ali. Meu Deus, se a gente pensasse que Deus, ele demora em agir, se lembra do povo de Israel lá no Egito? Quantos anos que eles ficaram cativos? 400 anos, mais de 400 anos. Mais de 400 anos. E a gente, às vezes, hoje é domingo, amanhã surge um problema, amanhã à noite nós queremos a solução. E achamos que se Deus não responder amanhã à noite, não adianta mais responder. Ainda temos esse problema. Senhor, se o Senhor não resolver agora, amanhã não adianta mais. Me dá uma luz, Senhor, me dá uma luz, me dá uma luz. E começa a orar, como se Deus fosse surdo. Como se Deus não conhecesse o seu coração. E você ora, e está no banheiro orando, e está ali na cozinha orando, e está no trabalho orando, e Senhor, e ora, e pede o fulano para orar, e pede o ciclano para orar.
Essa é a nossa parte humana, nossa parte existencial é essa. Mas aí eu pergunto a esse povo, né, de Israel, que ficou cativo 400 anos. Deus esqueceu dele? Não. Sabe qual a parte boa? É porque Deus permite o sofrimento dos seus adoradores. Deus permite. Deus, quando ele recebeu a notícia da enfermidade de Lázaro, Deus amou ele mais porque ele estava doente. Porque muitas circunstâncias nossas, quando a gente fica doente, né? A gente recebe mais telefonemas, recebe mais o carinho das pessoas. A gente tem tendência, até pessoas distantes que não tinham mais contato com a gente. Fiquei sabendo de você, estou orando por você. Então ele te ama mais? Deus vai te amar mais porque você está enfermo? Porque você está naquela circunstância? Não. Deus, ele não muda. Ele será o mesmo Deus ante a enfermidade, durante a enfermidade. Se você morrer, Deus será o mesmo Deus. O mesmo Deus. Deus, ele ama o enfermo, o morto, o ressuscitado. Deus ama. Deus, ele não muda diante da circunstância que você enfrenta. Você que vê as coisas diferentes diante da circunstância que você enfrenta. Quando a gente fala do nosso relógio, né? Irmão, se o nosso relógio fosse parecido com o relógio de Deus, seria tão diferente as coisas. Fosse igual, seria tão diferente, porque seria automático, é igual o remédio. Você está com dor de cabeça, vai lá, toma um remédio e está tudo resolvido e daqui a pouco está melhor. Hoje eu estou bastante caidinho da saúde, é bronquite, é coluna, Tem dia que você acorda assim, que você depende de medicamentos para dar continuidade no seu dia. Tem dia que é assim. Nós temos que desconstruir a ideia que quanto mais a gente orar, quanto mais a gente colocar pessoas para orar, as coisas vão acontecer de ontem para hoje. Nós temos que confiar. A palavra de Deus diz que nós temos que confiar e descansar no Senhor. Quão difícil é. Quão difícil é. Se a gente parar para analisar os corredores de hospitais, se a gente parar para analisar os presídios, parar para analisar os leitos das pessoas que entram na UTI, que cada segundo determina a sua vida. Se a gente entender que a nossa oração continuada, ela vai gerar milagre na nossa vida, nós vamos então, quando a gente orar, na nossa simplicidade, nós estamos nos submetendo à supremacia que fala: Senhor, não é mais comigo, o milagre é do Senhor. Nós estamos submetendo ao tempo, à vontade e ao propósito do Senhor. Quando a gente coloca o nosso joelho e o nosso rosto no pó, nós estamos submetendo: Senhor, agora não é mais comigo, o tempo é o seu, a vontade é a sua, e o propósito de curar ou não curar, ou fazer agora, ou fazer depois, ou fazer daqui a 400 anos, é do Senhor. Eu acompanhei os últimos anos da minha mãe, e ela orou durante 25 anos pela minha avó, e a minha avó aceitou a Jesus no leito de morte. E ela agradeceu muito a Deus, porque durante 25 anos minha mãe orou sem cessar. E ela teve o privilégio de ver a sua mãe, que ela viajou a tempo ainda, para Paraíba, e acompanhou a sua mãe no leito de morte, se rendendo ao Senhor e tendo a sua vida eterna com Cristo. E por que a gente não quer submeter a nossa vida, submeter os nossos pedidos, os nossos anseios a esse Deus? Por quê? Irmãos, a gente analisar tudo o que acontece, a gente entende que
o Deus que a gente serve, Ele está mais vivo do que nunca. Ele está mais real na nossa vida do que nunca. Enquanto o nosso irmão Rafael estava orando aqui, eu entrei em sintonia com Deus no momento que eu vou falar, irmãos. Quem acha ou quem acredita que Deus se atrasou na morte da Alessandra? Deus não se atrasou. Engraçado que quando o Rafael estava orando, eu vi esse momento, que eu estava orando a Deus, pedindo a Deus um milagre ali, e ao mesmo tempo que eu orava, eu fui transportado para aquele local, daquele momento, e entender que Deus, Ele teve tanto amor por mim, tanto carinho por mim, Ele teve tanta atenção à minha pessoa, que Ele levou a minha esposa, a outra esposa, na hora que ela estava orando. Ou seja, Ele se atrasou, ou ele veio no momento certo para ela. Queria eu ter esse privilégio de deitar na minha cama, ou de ajoelhar na minha cama, e na hora que eu estiver orando com Deus, o Senhor vem me buscar. Queremos cada um de nós ter esse privilégio. Irmãos, é maravilhoso saber que Deus, Ele me ama incondicionalmente. Eu tenho certeza disso. Eu sou prova real disso. Deus não se atrasou, meus irmãos. Deus não se atrasou. Deus me permitiu ter essa graça imerecedora de saber que, Senhor, o Senhor me ama tanto, o Senhor amou ela tanto, que o Senhor recolheu no tempo certo, na hora certa, no momento certo. E o texto, no versículo 33 de João, olha o que diz o versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito, perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Mesmo sabendo que ele tinha o poder, mesmo sabendo que ele tinha o comando de todas as coisas, ele se comoveu. E essa parte é maravilhosa, o versículo próximo. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Você tem dúvida se Deus te ama? Você não tem certeza disso? No seu dia a dia, você não tem certeza que esse Deus te ama? Diante de tudo que Ele já fez por você, pelos seus. Irmãos, eu estava numa trans lá em São Paulo, irmãos, e a minha filha passou mal aqui, irmãos. Eu estava lá em São Paulo com a Alessandra e minha filha passou mal aqui. Durante o culto, veio com a dona Josefa, que já está com o Senhor, e ela passou mal aqui, e eu estava lá fazendo missões. E o pastor levou, socorreu e deu tudo certo. Irmão, você tem dúvida que Deus te ama? Ele se mostra o tempo todo para você, se mostra o tempo todo através das pequenas coisas. Deus não precisa pegar, mudar aqui, fazer coisas estrondosa para poder provar para você. Deus não tem que provar para você, irmão. Você tem que ter certeza disso. Ou você tem certeza disso, ou você ainda não conheceu verdadeiramente esse Deus o qual você serve. As coisas estão erradas, se você não tem certeza disso. Irmãos, Ele pede que você descanse na soberania dEle. Ele é supremo. Ele é supremo. Ele é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Você não pode se cansar disso em momento algum, que esse Deus é maravilhoso, é maravilhoso. Esse Deus é real, Ele é vivo. Ele reina em nosso meio, Ele está entre nós. A partir do momento que a gente entra, a partir do momento que a gente sai, aonde quer que a gente botar uma planta dos nossos pés, nós é que temos que estar vigilantes.
O que nós fazemos, o que nós vivemos, com quem nós falamos, o que nós vemos, nós é que temos que estar vigilantes. Eu posso falar para você que eu posso me identificar com Marta, com Maria. Eu posso dizer que eu me identifico com elas. Dos sofrimentos que elas passaram até que o milagre acontecesse. Quantos não passam por esse sofrimento? Lázaro não ficou doente de um dia para o outro. Lázaro estava doente por muito tempo. E Maria clamava desesperadamente a esse Deus. Até que Lázaro veio a morrer. Mas ela sabia que se Deus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Porque aqui fala, Marta disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela tinha certeza desse Deus que ela servia. Ela tinha certeza. E eu tenho certeza do Deus que eu sirvo. Eu tenho certeza desse Deus que eu sirvo. Ou talvez você se identifique com Lázaro, que morreu. Talvez você está morto já. Está na igreja, mas sua vida espiritual está morta. Sua vida conjugal está morta. Talvez o meio que você está, você tem sentido vergonha de estar ali no meio. Porque não era para você estar ali. Os seus projetos, nada dá certo. Talvez você encontre-se desempregado. Talvez você encontre com um enfermo desenganado no hospital. Talvez você perdeu várias pessoas nessa pandemia. Tudo isso pode ter acontecido com você. O que não pode acontecer com você de maneira alguma é não ter certeza que esse Deus é dono do tempo. E esse tempo não é o nosso. O tempo é do Senhor. Quando fala aqui no versículo 35 que Jesus chorou, e as pessoas ao redor falavam, olha como ele o amava. Talvez é isso que acontece com a gente quando a gente descrê desse Deus. Quando a gente se afasta desse Deus. Quando a gente está ausente de sentir a presença do Senhor. Talvez é isso que acontece com a gente. E quando a gente volta àquele primeiro amor de fazer a obra do Senhor, e a gente vê quanto tempo perdemos longe dos caminhos do Senhor. Você tem a oportunidade. Saudoso irmão Cremilton, que levava a gente para o INCRA, estava afastado do caminho do Senhor, acompanhava a igreja com aquela combizinha que ele tinha, antiga, fazendo os fretes para a igreja, e estava distante do Senhor. E quando nosso irmão Cremilton resolveu tomar a decisão mais certa, toda a união masculina ele falava, por que eu não voltei antes? Por quê? Por que eu fiquei tão longe dos caminhos do Senhor? Eu não vou esquecer isso nunca, do nosso irmão Cremilton, saudoso irmão Cremilton. Então você muitas das vezes está dentro da casa do Senhor e está distante do Senhor. Não deixa uma enfermidade. Não deixa você perder um ente querido, um filho, a esposa ou alguém, para você tomar a decisão de estar com a presença desse Deus dentro de você viva, não com essa presença desse Deus ausente. A mensagem que eu trago nessa manhã é essa, irmãos, por parte do Senhor, não minha. Irmão Edson, irmão Edinho, não tem capacidade de nada. Eu sempre falo que a mensagem, quando ela aqui no altar é falada, nosso Deus já falou de uma forma tão tremenda com a gente, tão tremenda. Nosso irmão Rafael nos convidou e eu fiquei pensando, o que seria, ou que tema eu falaria à igreja. E veio esse tema da ressurreição de Lázaro. Talvez você precise dessa ressurreição nesse dia. Talvez é isso que você precisa. Faça um propósito com o Senhor, você e Deus.
Seja aqui, seja no teu quarto, seja no teu carro, aonde quer que você esteja. Faça enquanto é tempo. Busca esse Deus enquanto você tem esse fôlego de vida. Mesmo nas circunstâncias, às vezes, que a gente se encontra. Quebrado, caído, desanimado, enfraquecido, mesmo diante dessas circunstâncias. Às vezes a gente não entende momentos ou circunstâncias que passamos, porque não é para a gente entender. Tem muitas coisas que a gente vai viver aqui nessa terra e a gente não vai entender, não vai saber por que passou, por que viveu, por que aconteceu daquela forma. Eu sei que o que aconteceu, seja da forma boa ou aos meus olhos ruim, foi o melhor que Deus tinha para a minha vida. Eu sei disso. Eu não preciso falar para a igreja, porque a igreja sabe todo o processo que eu já passei. Mas a cada dia que eu me levanto com as dores, tomando remédio, ou fazendo nebulização, ou tomando medicação, nada disso vai tirar a alegria do meu coração de servir o meu Deus. Né, irmã Vânia? Falando para o Felipe, não vai me afastar dos caminhos do Senhor. Eu lembro disso. Nada. Sabe o que é nada? Quem aqui perdeu um filho? Eu não sei. Eu sei que nada, ela falou para ele, nada vai me afastar dos caminhos do meu Deus. Sabe o que é nada, irmãos? Nem a circunstância que mais te dói. Nem você perder um filho. Nada vai me afastar. Nada. É ter essa certeza. E está provado mais do que nunca. Tá, a irmã Vânia aí, semana passada, mostrando o trabalho com as crianças. Acho que foi 23 pessoas que estavam no trabalho da irmã Vânia. E ela continua trabalhando incansavelmente, com a alegria no rosto, para esse Deus que ela serve, que ela sabe que Deus faz tudo bom, perfeito e agradável. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por essa